E nós estamos aqui de volta ao vivo. Vou conversar com a oftalmologista, a doutora Edna Modim, que acabou de chegar de um congresso, sempre com novidades, né, Edna? Tudo bem? Tudo bem, Rose. Nós tivemos agora em Praia do Forte, a semana passada, foi o Congresso Brasileiro de Catarata Refrativa. E assim, o que teve de novo que foi falado nesse congresso, Edna? Então, a grande sensação desse congresso foi o Fento, né? O Fento Second Laser. E ele já está bem situado na parte de córnea, mas agora está entrando para o olho. Então, ele está sendo utilizado também na cirurgia de catarata. Porque, assim, em alguns programas atrás, a gente falou do Fento Second Laser e o anel de Ferrara. E agora já vai começar também as operações de catarata a ser feitas com o Fento. A primeira coisa que o Fento foi utilizado foi para auxiliar a cirurgia refrativa no LASIK. Daí ele passou para a cirurgia de anel de Ferrara, de anel intracorneano. Depois, com isso, veio o auxílio para transplante de córnea. E agora está sendo desenvolvido na área de catarata. Você acha assim que o Fento veio, é um avanço, não que os outros vão ficar em desuso, mas assim, tendo o Fento é um passo a mais, porque ele vai abranger quase todas as cirurgias quando se fala em... Em oftalmologia nós temos diversos lasers. Nós temos YAG laser, tem laser de argônio, tem o Excimer, e o Fento é uma revolução porque ele tem propiciado incisões. Então, cada laser tem a sua ocupação, seu espaço. E o Fento tem crescido muito na área de catarata, quer dizer, não é uma coisa de agora, é uma coisa que vem sendo há alguns anos. Nos últimos 2 congressos que eu fui, tanto na europeia quanto na americana, isso já está sendo uma discussão. Edna, quando se fala em cirurgia de catarata, vamos falar da cirurgia a princípio. É uma lente que é colocada no olho, é como se o olho envelhecesse. Isso, o olho ao envelhecer tem uma lente própria dentro do olho que vai opacificando. E a gente tem que entrar na intimidade do olho e trocar essa lente. Então, para você entrar na intimidade do olho, você tem que fazer incisões. Essas incisões inicialmente eram com bisturis, depois passaram a ser com lâminas, depois de aço, depois com bisturi de diamante, ou seja, cada vez mais a gente tenta aperfeiçoar essa incisão para que ela tenha melhor colabamento. E agora, o Fento, a grande vantagem dele na incisão é que, além dele fazer a incisão perfeita, Rose, ele é linkado aos exames pré-operatórios. Então, você faz, por exemplo, uma topografia ou uma tomografia da sua córnea. Você tem qualquer imperfeição que gera um astigmatismo. Esse aparelho ele vai calcular aonde o médico vai fazer a incisão para poder abrir o olho e ele já contorna o astigmatismo fazendo incisões que eliminam esse astigmatismo. Então, vamos dizer assim que a precisão é maior, é melhor, uma precisão. Cada vez mais a cirurgia de catarata passa a não ser apenas a resolução da catarata, mas sim uma cirurgia refrativa. O que significa isso? Que nós estamos querendo cada vez mais, ao operarmos a catarata, deixarmos o paciente com a melhor visão possível sem a necessidade do óculos. Nossa, e isso é um avanço, porque a gente sabe que a catarata, infelizmente, todo mundo, quase 90%, né, Edna, quando chega numa certa idade. Não é doença, a catarata é uma alteração normal da nossa idade. Do mesmo jeito que você pode ter uma pessoa aos 30 anos com cabelo branquinho, às vezes você tem um de 50 que não tem. Então, a catarata é mais comum depois dos 55 anos de idade. A gente sabia também que assim, a catarata, se operava um olho, né, esperava recuperar um pouco esse olho, aí o paciente voltava e fazia outro. Com o Fento, vocês vão poder fazer os 2 olhos ao mesmo tempo ou ainda vai continuar fazendo um e depois o outro? Isso é uma discussão, inclusive, universal, Rose, porque o Dr. Steve Ashenoff, por sinal uma pessoa muito amiga nossa, ele já faz a cirurgia de catarata bilateral há mais ou menos 10 anos. E na Europa muita gente tem feito isso. Porém, no Brasil isso não é permitido, porque o Conselho Brasileiro de Oftalmologia defende de que devemos operar a catarata em tempos diferentes, porque estamos mexendo dentro do olho com riscos de infecções. Então não é porque o Fento não pode fazer, porque realmente ainda no Brasil não é permitido. Até o FACO você poderia fazer, o FACO que é uma coisa já bem
instituída, poderia-se fazer a cirurgia bilateral e o Dr. Charles Clown, por exemplo, na Inglaterra também faz, tem diversos médicos e já existe, inclusive, uma sociedade internacional de catarata bilateral. Mas o nosso país não permite isso. Isso foi discutido também lá no Congresso, que até você foi uma das organizadoras do Congresso, né, Edna? Isso, nós fizemos agora, inclusive, em Praia do Forte, alguns wet labs com cirurgia em olho de porco e tivemos muitas discussões sobre cirurgia de catarata com fento. O intuito desse aparelho não é fazer com que a cirurgia seja bilateral, mas sim corrigir o mais próximo do possível as imperfeições que o olho tem. Para a gente terminar, nosso tempinho assim já está se esgotando, o tempo de recuperação também é diferente de quem fazia do método... Nós não tivemos ainda a oportunidade de termos essa cirurgia ainda feita aqui no Brasil. As máquinas estão sendo aprovadas agora pela Anvisa, então as primeiras máquinas vão estar chegando agora. A nossa máquina está suposta a fazer esse upgrade entre setembro e outubro. Que já estou falando a nossa aqui de Maringá. De Maringá. Né? A Alcon já está com o registro praticamente aprovado e a Zimmer está em sistema de aprovação. Bom, Edna, eu queria te agradecer, né? Sempre vem contar em primeira mão as novidades e que você volte mais vezes aqui no Ver Mais. Obrigada.